Olá pessoal, na aula anterior nós terminamos o conteúdo de proteínas e começamos o conteúdo de vitaminas. Na aula de hoje nós vamos terminar o conteúdo de vitaminas e vamos começar o conteúdo de ácidos nucleicos. Agora, dando continuidade ao conteúdo de vitaminas, nós vamos falar da vitamina B3, que é a niacina ou ácido nicotínico. Essa vitamina, ela mantém o tônus nervoso, ou seja, ela é muito importante para a manutenção da saúde do nosso sistema nervoso e muscular também, né? Para que o nosso sistema nervoso e muscular esteja sadio, é necessária a vitamina B3 juntamente também com as outras vitaminas, porque ela sozinha também não vai resolver tudo. É necessário essa vitamina juntamente com as outras. E também ela é boa para o bom funcionamento do sistema digestório e previne a pellagra, né? Pellagra é a doença causada pela falta da vitamina B3. Os sintomas da deficiência inércia e falta de energia, ou seja, a pessoa não tem disposição, a pessoa é cansada direto, sem disposição, nervosismo extremo. Como essa vitamina é importante para o sistema nervoso, a falta dela causa nervosismo extremo e distúrbios digestivos também e pellagra, né? Pellagra é a doença causada pela falta da vitamina B3. As principais fontes: levedo de cerveja. Levedo de cerveja é o fungo que é utilizado para fabricar cerveja, né? É um fungo chamado de levedura. Às vezes você pode encontrar na forma de suplementos, de cápsulas, com esse levedo de cerveja. Também carnes magras. As carnes magras também apresentam vitamina B3, ovos. Ovos é muito fácil da gente encontrar, né? Ovos também tem. Fígado também. O fígado, ele é rico em vários tipos de vitaminas. Essa vitamina também é encontrada no leite. Aqui nós temos a foto de um alecrim, né? O alecrim também é uma planta que é uma fonte de vitamina B3. Vitamina B5, o ácido pantotênico, é componente da coenzima A, participante de processos energéticos celulares. Então, a vitamina A, ou a coenzima A, é uma substância que é utilizada na respiração celular. Na respiração celular tem uma etapa chamada de glicólise, que ocorre no citoplasma, onde a glicose é quebrada em duas partes. A próxima etapa ocorre na mitocôndria. Mas para esses pedaços de glicose entrar na mitocôndria, ele precisa se ligar na coenzima A. Então ele se liga na coenzima A e a partir daí ele consegue entrar na mitocôndria para realizar as outras partes da respiração celular, né? Que é a respiração aeróbica, que usa oxigênio, ela ocorre na mitocôndria. E para ela ocorrer é necessária a coenzima A. Então a gente percebe o tanto que essa vitamina é importante. Porque se não tiver vitamina B5 não vai ter coenzima A. E sem coenzima A não vai ter respiração celular. E sem respiração celular a célula pode morrer, né? Se não tiver respiração celular a célula vai morrer. Então a gente percebe a importância dessa vitamina. Os sintomas da deficiência é a anemia. Ela causa anemia porque sem essa vitamina vai afetar a respiração celular e vai acabar causando anemia. Fadiga, né? Porque sem respiração celular a célula não vai ter energia, a pessoa vai ter fadiga e dormência dos membros, né? Porque sem respiração celular
vai afetar totalmente o organismo, né? Causando fadiga e dormência dos membros. As principais fontes é encontrada em carne, leite e seus derivados, verduras e cereais integrais. Aqui nós temos a foto de uma cebola. A cebola também é uma fonte de vitamina B5, né? Além de outras vitaminas do complexo B também. Vitamina B6, piridoxina, auxilia na oxidação dos alimentos, ou seja, para a extração da energia dos alimentos através da respiração celular, e mantém a pele saudável, então ela é uma vitamina importante para a pele. Os sintomas da deficiência são doenças da pele, distúrbios nervosos, já que essa vitamina também é importante para o sistema nervoso, inércia, que é a falta de disposição, a pessoa não tem disposição, cansada direto, e extrema apatia, ou seja, a pessoa fica desanimado, sem ânimo, a parte emocional também fica afetada. Então essa doença é muito importante para o nosso sistema nervoso, além de também fazer bem para a pele, né? E ajudar na oxidação dos alimentos. Ela é encontrada no levedo de cerveja, que é a levedura, que pode ser encontrada através de suplementos, cereais integrais, ou seja, aqueles cereais que vêm junto com a casca, que não são polidos nem que não retira a casca deles, né? Cereais integrais, fígado. O fígado tem muitas vitaminas, carnes magras e leite. Aqui nós temos a foto do couve. O couve também é fonte de vitamina B6 e de outras vitaminas do complexo B. Então quem puder estar comendo couve é bom. Vitamina B8, biotina. Atua como coenzima em processos energéticos celulares, ou seja, na obtenção de energia para as células, para que a célula possa produzir o ATP e a partir desse ATP fornecer energia para as reações celulares, né? Também atua na síntese de ácidos graxos e de bases nitrogenadas púricas. Os ácidos graxos são lipídios e estão presentes em várias partes da célula, nas membranas biológicas, membranas celulares, nos triglicérides. Então são lipídios muito importantes. As bases nitrogenadas púricas são a adenina e a guanina, que são formadas por dois anéis de carbono e nitrogênio e estão presentes nos ácidos nucleicos, como o DNA, por exemplo. O DNA e o RNA também possuem essas bases nitrogenadas púricas. Os sintomas da deficiência são inflamações na pele e distúrbios neuromusculares. Então a falta dessa vitamina afeta os nervos e os músculos, né? Porque essa vitamina é muito importante. Então a falta dela acaba causando distúrbios neuromusculares e inflamações na pele. As principais fontes são carnes, legumes, verduras e bactérias da flora intestinal. Então, no nosso intestino existem bactérias do bem, que fazem o bem, que ajudam também a produzir a vitamina B8. Aqui nós temos a foto de um pedaço de carne, que a carne também é uma fonte dessa vitamina, né? A carne, ela tem vários tipos de vitaminas. Então é bom a pessoa ter na dieta também a ingestão de carne, porque além dela ter proteína, ela também apresenta vários tipos de vitaminas.
Vitamina B9, ácido fólico. Importante na síntese das bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são moléculas que estão presentes no DNA e no RNA, nos ácidos nucleicos, então elas são muito importantes. E, portanto, na síntese de DNA e na multiplicação celular. Para a célula se multiplicar, ela precisa duplicar o DNA, ou seja, dobrar o seu material genético, para ela poder se multiplicar. E para isso tem que produzir as bases nitrogenadas e as outras partes que compõem o nucleotídeo. Então a vitamina B9 é muito importante para a multiplicação celular. Sintomas de deficiência: anemia, esterilidade masculina. Durante a gravidez, predispõe a uma malformação do feto, conhecida como espinha bífida. Essa vitamina B9, o ácido fólico, é muito importante para o bebê em formação, porque uma criança em formação está ocorrendo muita multiplicação celular, porque a célula do feto, do embrião, ela vai se multiplicando para poder formar o corpo da criança. Então a vitamina B9, o ácido fólico, é muito importante, porque toda multiplicação celular requer a produção de DNA e RNA, né? Então essa vitamina é muito importante também para o feto em formação, para mulheres grávidas, para o bom desenvolvimento da criança. A falta dela causa uma malformação conhecida como espinha bífida. As principais fontes: vegetais verdes, frutas, cereais integrais e bactérias da flora intestinal. Então, novamente, as bactérias da flora intestinal também participam da produção de vitamina B9. Aqui nós temos pimentões, né? Pimentão. O pimentão também é fonte de vitamina B9 e também de outras vitaminas do complexo B. Então, os alimentos não são difíceis de encontrar, né? Cereais integrais, pimentão, frutas, vegetais verdes. Então, é fácil de obter essa vitamina, né? Ela é muito importante para o nosso corpo, porque ela atua na produção das bases nitrogenadas presentes no DNA e no RNA. Então, é muito importante. Vitamina B12, cianocobalamina. É essencial para a maturação das hemácias e para a síntese de nucleotídeos. As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue, também chamadas de eritrócitos. São as hemácias que transportam o gás oxigênio no nosso sangue. As hemácias são produzidas a partir da medula óssea vermelha, e para ela amadurecer e se tornar uma hemácia madura, a vitamina B12 participa desse processo. Ela também é importante para a síntese de nucleotídeos. Nucleotídeos são os monômeros, as moléculas que constituem os ácidos nucleicos, como DNA e RNA. Então, o DNA e o RNA são feitos de vários nucleotídeos unidos, né? Os nucleotídeos se juntam e formam o DNA ou o RNA. Então, é muito importante, já que sem nucleotídeos não haveria DNA nem RNA. Então, essa vitamina é muito importante. Sintomas da deficiência: anemia perniciosa e distúrbios nervosos. A anemia perniciosa é quando as hemácias não amadurecem e elas ficam hemácias imaturas. Aí essa doença é chamada de anemia perniciosa, que afeta o bom funcionamento das hemácias, né? Como ela não está madura, ela não vai transportar bem o oxigênio. Causa também os distúrbios nervosos, né? Já que essa vitamina é muito importante também para o nosso sistema nervoso. Principais fontes: carne,
ovos, leite e seus derivados. Então, mais uma vez, os ovos estão aqui entre os alimentos, né? Porque o ovo é um alimento muito rico em vitaminas. Porque no ovo tem todos os nutrientes de que o pinto precisa para ele se desenvolver. Então, lá no ovo tem proteínas e muitos tipos de vitaminas. E quando a gente come esses ovos, a gente acaba adquirindo todas essas vitaminas que tem nele. Então, o ovo é um alimento muito nutritivo. Aí aqui nós temos uma foto de alguns ovos, que é um alimento muito nutritivo. Além de ter proteína e gordura, ele também tem muitos tipos de vitaminas. Agora nós veremos a vitamina C, o ácido ascórbico, que também é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, a vitamina que se dissolve na água e nós precisamos ingerir diariamente. A vitamina C, ela mantém a integridade dos vasos sanguíneos e a saúde dos dentes, previne infecções e o escorbuto. Então essa vitamina, ela é muito importante para o nosso sistema circulatório, né? Ela mantém a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Ela também ajuda no nosso sistema imunitário, né? Nosso sistema imunológico, que é o sistema que protege o nosso organismo das infecções. Então, para a gente ficar com o nosso sistema imunitário bem preparado para combater as infecções, é ideal a gente estar ingerindo vitamina C todos os dias, na forma de alimentos que contenham, como por exemplo a laranja, a acerola, para a gente estar sempre ingerindo a quantidade necessária dessa vitamina e manter o nosso sistema imunitário bem preparado. Os sintomas da deficiência, a inércia e fadiga em adultos, ou seja, a falta da vitamina C, causa fadiga, ou seja, a pessoa não tem ânimo, não tem disposição para trabalhar, para estudar, para fazer exercício, a pessoa fica totalmente sem disposição. Também causa insônia e nervosismo em crianças. Em crianças, a falta dessa vitamina causa insônia e nervosismo. Sangramento das gengivas, porque a vitamina C também participa da coagulação sanguínea. Então a falta dela pode causar sangramento das gengivas, dores nas juntas, dentes alterados, ou seja, aqueles dentes tortos, mal feitos, dentes alterados e também o escorbuto, né? Escorbuto é a doença causada pela falta de vitamina C. Então os marinheiros do tempo dos barcos à vela, muitas vezes eles não comiam fruta e muitos deles morriam por causa do escorbuto, que é a falta da vitamina C. As principais fontes são frutas cítricas, como limão, lima, laranja. Também está presente no tomate, couve, repolho, outros vegetais de folha, pimentão e também na acerola. A acerola é uma fruta muito rica em vitamina C. Inclusive, eu vi uma reportagem que essa vitamina C que vende na farmácia, ela é extraída a partir da acerola. Aí a gente já consegue perceber o quanto que a acerola é rica em vitamina C. A laranja também tem. Estima-se que uma laranja tenha cerca de 70 miligramas de vitamina C, que é mais do que a dose diária necessária para um adulto. Então a laranja também é muito bom para adquirir vitamina C. E a acerola, entre outras frutas cítricas também. Agora nós veremos as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em lipídios e não necessitam ser ingeridas todos os dias, porque elas podem ficar armazenadas no tecido de gordura, no tecido adiposo, e não há necessidade de ingerir todos os dias.
A primeira que nós veremos é a vitamina A, o retinol. É necessária para o crescimento normal e para o bom funcionamento dos olhos, do nariz, da boca, dos ouvidos e dos pulmões. Previne resfriados e várias infecções. Evita a cegueira noturna. A vitamina A ela tem várias funções, ela é muito importante, né? Ela é importante para os olhos, porque ela é um precursor da rodopsina, que é uma substância para a gente enxergar durante a noite, né? Então, para a nossa visão, ela é muito importante. Também é importante para o nariz, a boca, os ouvidos, os pulmões. Ela também ajuda o sistema imunitário, ajudando a combater infecções e resfriados. Então, ela também é importante para o nosso sistema imunitário. E evita a cegueira noturna. Porque se a pessoa não ingere vitamina A, ela fica com cegueira noturna, ela tem dificuldade para enxergar durante a noite e em ambientes com pouca luz. Os sintomas de deficiência são cegueira noturna. Então a pessoa que tem deficiência de vitamina A, ela tem dificuldade para enxergar durante a noite e em lugares escuros, que é a xeroftalmia. Olhos secos em crianças. Então a criança que tem falta de vitamina A, o olho dela fica seco e ela pode causar até mesmo cegueira total. Então se a pessoa ficar muito tempo sem ingerir vitamina a ponto dessa vitamina ficar em grande falta no organismo, pode até mesmo causar cegueira total. Aí a gente percebe o tanto que essa vitamina é importante. As principais fontes: vegetais amarelos, como cenoura, abóbora, batata doce, milho, pêssego, nectarina, abricó. Também é encontrada em gema de ovo, né? A gema do ovo também tem vitamina A, manteiga e fígado. O fígado e o ovo são alimentos ricos em vitaminas, entre elas a vitamina A. Então aqui nós temos a imagem do fígado, que é rico em vitamina A e em outros tipos de vitaminas. O ovo, na gema do ovo tem muita vitamina A. A cenoura também tem vitamina A, porque a cenoura tem uma molécula chamada de caroteno. O caroteno é um carotenoide que tem na cenoura e outros vegetais amarelos e alaranjados. No nosso organismo, esse caroteno é transformado em vitamina A. Então, essa vitamina é muito importante, tanto para a visão, como para o sistema imunitário e para o bom crescimento. Então, é uma vitamina muito importante. Agora, nós veremos a vitamina D, o calciferol. Atua no metabolismo do cálcio e do fósforo. Mantém os ossos e os dentes em bom estado. Previne o raquitismo. A vitamina D, ela é muito importante, porque para o nosso organismo absorver o cálcio, é necessária a participação da vitamina D. Lá no nosso intestino, para poder a gente absorver o cálcio, ocorre a participação da vitamina D. A vitamina D também participa na fixação do cálcio nos ossos. E ela também atua no metabolismo também do fósforo, né? O cálcio e o fósforo, eles juntos, eles também estão na constituição dos nossos ossos e dos nossos dentes. E a vitamina D participa tanto da absorção do cálcio como da fixação dos ossos. Ela também previne o raquitismo, né? Raquitismo é quando os ossos eles ficam fracos e deformados, né? E pode ser causado pela falta da vitamina D. Sintomas de deficiência: problemas nos dentes, ossos fracos,
Então a pessoa que não ingere vitamina D, o osso dela pode ficar fraco, podendo favorecer a ocorrência de fraturas nos ossos. Contribui para os sintomas da artrite. Então a falta dela também contribui para a artrite e o raquitismo. Raquitismo é quando os ossos ficam fracos e deformados, causado também pela falta de vitamina D. Então pessoas com muita carência dessa vitamina ficam com ossos fracos e eles podem também se deformar, ficar torto. Tudo isso também podendo ser causado pela falta da vitamina D. Principais fontes: óleo de fígado de bacalhau. Então, o óleo de fígado de bacalhau ele é rico em vitamina D. Nós podemos encontrar na farmácia também. O óleo de fígado de bacalhau ele também tem na farmácia. Ele é vendido em um produto chamado de emulsão. É um suplemento que ele fica em frascos escuros que tem o desenho de um homem com um peixe nas costas. Então esse emulsão, que emulsão é um líquido onde as gorduras estão dissolvidas, né? Como esse óleo de fígado de bacalhau é uma gordura, então eles fazem um tipo de emulsão, que é a gordura dissolvida, para facilitar a absorção. Também é encontrado em fígado, né? O fígado, mais uma vez, sendo fonte de mais um tipo de vitamina, que é a vitamina D. E na gema do ovo também. Então esses alimentos são ricos em vitamina D. Também é encontrado em alguns tipos de peixe, como o atum. Também é encontrado na sardinha, no salmão. Então alguns peixes também são ricos em vitamina D. E também o fígado e a gema do ovo, né? Que são alimentos que não é difícil de adquirir, né? É fácil de encontrar esses alimentos, que são fontes de vitamina D. Vitamina E, tocoferol. Promove a fertilidade, previne o aborto, atua no sistema nervoso involuntário, no sistema muscular e nos músculos involuntários. Então essa vitamina ela também é muito importante, né? Porque ela promove a fertilidade, ou seja, para que as pessoas possam ter filhos, né? Ela atua no sistema reprodutor, favorecendo a fertilidade, né? Para que a pessoa seja fértil. No caso do homem, para que ele produza os espermatozoides, que os espermatozoides sejam férteis, né? Para a mulher também ajuda na produção dos óvulos, né? Na saúde do útero. Então é muito importante para manter a fertilidade. Também atua no sistema nervoso involuntário. O sistema nervoso involuntário é aquele que a gente não controla, ou seja, ele é o sistema nervoso autônomo, né? Que ele se controla por si só, né? Ele foge do nosso controle consciente. Também atua no sistema muscular e nos músculos involuntários. Os músculos involuntários são aqueles que nós não controlamos de forma consciente, como por exemplo os músculos do sistema digestório, os músculos dos vasos sanguíneos. Então são músculos que a gente não controla de forma consciente, né? São músculos involuntários. Os sintomas da deficiência são esterilidade masculina e aborto. Como essa vitamina promove a fertilidade, a falta dela causa o contrário, né? Causa a esterilidade masculina e o aborto, né? Então, se a pessoa tiver falta dessa vitamina, no caso dos homens, eles podem se tornar estéreis, né? E no caso das mulheres, se elas estiverem grávidas, elas podem sofrer um aborto. As principais fontes: óleo de germe de trigo, carnes magras, laticínios,
alface, óleo de amendoim. Então aqui nessa figura nós temos o amendoim. O amendoim é uma fonte de vitamina E, né? Então quem come amendoim está, está adquirindo um alimento com fonte de vitamina E. Então é bom comer de vez em quando o amendoim. Também tem no feijão. O feijão também tem vitamina E. Vitamina K, filoquinona, atua na coagulação do sangue e previne hemorragias. Essa vitamina, a vitamina K, ela é muito importante para a coagulação do sangue. Por exemplo, se a pessoa tem um corte, o sangue começa a sangrar pelo corte, mas depois de algum tempo, ele para de sangrar. Por que que ele para de sangrar? Por causa da coagulação do sangue. Ali na região do corte forma coágulos, que são proteínas que vão se aglomerando e vão tapando aquela região para que o sangue pare de sangrar. E a vitamina K participa desse processo de coagulação e previne as hemorragias. Se a pessoa tiver falta dessa vitamina, ela pode ter uma hemorragia, né? E a hemorragia pode trazer risco até de morte. Os sintomas da deficiência é hemorragias, né? A falta dessa vitamina, a pessoa pode ter hemorragia, ficar sangrando, podendo até morrer. As principais fontes. As principais fontes são vegetais verdes, tomate, castanha e também o fígado, é o ovo, a banana também são fontes de vitamina K, né? Então é importante estar ingerindo alimentos que tenham essa vitamina, como esses que foram citados, como vegetais verdes, tomate, castanha, fígado, ovo, banana, já que essa vitamina é muito importante e previne hemorragias. Agora nós vamos falar dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são assim chamados por seu caráter ácido e por terem sido originalmente descobertos no núcleo das células no século XIX. É por isso que eles são chamados de ácidos nucleicos, né? Porque eles têm um caráter ácido e foram descobertos no núcleo da célula. Então são ácidos nucleicos. A partir da década de 1940, os ácidos nucleicos passaram a ser detalhadamente estudados, pois descobriu-se que eles constituem os genes, entidades responsáveis pela herança biológica. Então, os nossos genes, responsáveis pelas nossas características, como cor da pele, altura, cor do cabelo, cor dos olhos, massa muscular, todas as nossas características são determinadas pelos nossos genes. E esses genes se encontram no nosso DNA, que é um tipo de ácido nucleico. Somos parecidos com nossos pais porque recebemos nos gametas que nos originaram genes paternos e maternos, constituídos por ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. O ácido desoxirribonucleico é o DNA, é onde estão nossos genes, que são responsáveis pelas nossas características. Metade do nosso DNA veio do pai e a outra metade veio da mãe. Há dois tipos de ácido nucleico. O ácido desoxirribonucleico, conhecido pela sigla em inglês DNA, que vem do inglês e significa Desoxyribonucleic Acid. Então, a sigla DNA vem do nome em inglês, né? Como a língua inglesa está muito envolvida na ciência, né? As revistas científicas mais importantes
Todas elas publicam em inglês. Então, se você quer que um estudo seja bem divulgado, você tem que publicar ele em inglês, porque a língua inglesa está muito no meio científico, né? No meio acadêmico. Então, a sigla DNA vem da palavra em inglês desoxirribonucleic acid. E existe também o ácido ribonucleico, que é o RNA, do inglês Ribonucleic Acid. Esses nomes referem-se ao fato de o DNA e o RNA apresentarem, respectivamente, os monossacarídeos, desoxirribose e ribose em suas moléculas. É que o DNA e o RNA são formados por moléculas menores chamadas de nucleotídeos. Um nucleotídeo, ele tem um fosfato, ele tem um açúcar de 5 carbonos, que pode ser a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA, e tem uma base nitrogenada. Então, no caso do DNA, o açúcar de 5 carbonos que ele tem é a desoxirribose. E no caso do RNA, o açúcar de 5 carbonos que ele tem é a ribose. Por isso que o DNA é ácido desoxirribonucleico por causa da desoxirribose e o RNA é o ácido ribonucleico por causa da ribose. Os ácidos nucleicos são constituídos por três tipos de componentes: glicídios do grupo das pentoses, que é a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA, que são açúcares de 5 carbonos, chamados de pentose. Pentose é porque tem 5 carbonos, penta quer dizer 5. Então, a desoxirribose no DNA e ribose no RNA. Ácido fosfórico, também cada nucleotídeo tem um ácido fosfórico. E bases nitrogenadas. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas presentes no ácido nucleico. 3 ocorrem tanto no DNA quanto no RNA, que são a adenina, citosina e guanina. A adenina, citosina e guanina está presente tanto no DNA quanto no RNA. A base nitrogenada timina ocorre exclusivamente no DNA. Então a timina só tem no DNA. Enquanto a base uracila está presente apenas no RNA. Então a uracila só tem no RNA e a timina só tem no DNA. As bases adenina e guanina são constituídas por dois anéis de carbono e nitrogênio, sendo denominadas bases púricas ou purinas. Então, adenina e guanina têm dois anéis de carbono e nitrogênio, que eu vou mostrar na figura daqui a pouco. E elas são bases púricas ou purinas, enquanto que a citosina, timina e uracila apresenta apenas um anel de carbono e nitrogênio, sendo denominadas bases pirimídicas ou pirimidinas. Aqui nessa figura nós vemos as moléculas que constituem os ácidos nucleicos. Aqui nós vemos as bases púricas. As bases púricas são aquelas que são feitas por dois anéis de carbono e nitrogênio, que são a adenina, que é essa de cima, e a guanina, que é essa aqui de baixo. Elas são formadas por dois anéis. Aqui, observa, um anel, dois anéis, né? Um anel, dois anéis. Então, elas são formadas por dois anéis de carbono e nitrogênio. São as bases púricas. Já as bases pirimídicas são formadas por apenas um anel de carbono e nitrogênio, que é a uracila, a citosina e a timina. São as bases pirimídicas, formadas apenas por um anel de carbono e nitrogênio. Aqui nós temos a ribose, que é o açúcar de 5 carbonos presentes no RNA. E aqui a desoxirribose, que é o açúcar de 5 carbonos presente no DNA. E aqui temos o ácido fosfórico, que ele faz parte do nucleotídeo, né?
O nucleotídeo são monômeros que se juntam para formar o DNA e o RNA, que são polímeros, né? Polímero é uma molécula grande que é formada por moléculas menores chamadas de monômeros. Então, no DNA e no RNA, os monômeros são os nucleotídeos que se juntam para formar o DNA e o RNA, que são os polímeros. Aqui nós temos o nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado pelo ácido fosfórico, por um açúcar de 5 carbonos, que nesse caso é a ribose, que é no RNA, e por uma base nitrogenada, que nesse exemplo é a adenina. Se fosse no DNA, o açúcar seria a desoxirribose. E a base nitrogenada existem 5 tipos delas, né? Adenina, citosina e guanina tem tanto no DNA quanto no RNA. Agora, a timina só tem no DNA e a uracila só tem no RNA. Então, a uracila só tem no RNA e a timina só tem no DNA. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula, nós terminaremos o conteúdo de ácidos nucleicos e começaremos o conteúdo do estudo da célula. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!